de Atos, livro de Atos, capítulo de número 20, Atos capítulo 20, texto escrito por Lucas, o livro que conta a história da igreja, a formação da igreja, o desenvolvimento da igreja do primeiro século, as bases, os valores e as histórias também, os testemunhos daquela igreja. E aqui está um testemunho que nós vamos ler, muito poderoso, no verso de número 7 a seguir, Atos 20, capítulo 20, verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, e continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, ele estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse culto, por esse momento, pelo nosso encontro mais uma vez, até que o Senhor venha, que tenhamos saúde, Senhor, para nos reunirmos, congregarmos, nos alegrarmos, aprendermos, nos desenvolvermos, para que possamos viver, Senhor, a vida de acordo com a Tua vontade. A Tua palavra precisa estar em nós. Então eu te peço, fala conosco mais uma vez, abre o Teu coração e revela-nos, Senhor, a Tua perfeita vontade, através do Teu Espírito, que certamente vai trazer vida a cada letra, a cada palavra, a cada frase declarada, Senhor. Que eu seja um instrumento Teu nesta manhã, e que o Teu Espírito possa entrar em cada coração na multiforme graça, ajustando a mensagem para a compreensão, o entendimento e aplicação na vida de cada um, Deus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. O ser humano, ele é por essência tribal, desde o Gênesis, aonde o Senhor disse que não era bom que o homem ficasse só, mas ele lhe faria uma ajudadora idônea que lhe correspondesse. Ali o Senhor implanta o conceito de família, e disse àquela família: cresçam e multipliquem-se. Logo, aquela família tornou-se um clã, logo aquele clã tornou-se uma tribo, logo aquela tribo, pelo desenvolvimento, tornou-se uma comunidade, logo aquela comunidade tornou-se uma sociedade, e assim essa sociedade foi crescendo, ao ponto de hoje termos mais de 8 ou quase 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. É um número incontável, gigantesco de seres humanos, mas ainda assim, mesmo diante desse desenvolvimento e desse número incontável de gente sobre o planeta Terra, o ser humano continua com a sua essência tribal, no sentido de se relacionar profundamente com pouca gente, e isso é bom, isso é importante. Por mais que você seja uma pessoa bem desenvolvida, bem conectada, e é importante você ter networking, você conhecer muita gente, mas para a tua saúde mental, para a tua saúde espiritual, para a tua saúde emocional, você terá que ter poucas pessoas de relacionamento profundo. Então você conhece muita gente, você se envolve com muita gente, você lida com muita gente, você vê muita gente, mas a saúde está em você poder voltar para poucas pessoas e diante delas e com elas ter liberdade, relacionamento sincero, profundo, afetuoso, íntimo. É a saúde existencial. Eu tenho dito aqui na igreja, por exemplo, que
Se você quiser se firmar na igreja do Senhor, você precisa fazer parte dos pequenos grupos, dos relacionamentos menores, daqueles encontros onde você encontra menos pessoas. A igreja está grande, a igreja está avançando, a igreja está se tornando de fato volumosa, e a palavra que Deus nos deu é de sermos milhares de milhares. Nós carregamos essa palavra, confiamos nelas e já somos milhares de milhares. A igreja está expandindo e não vai parar, vai se tornar cada vez maior, porque é a vontade do Senhor salvar a humanidade. Mas esta igreja gigante, a saúde dela está nos pequenos grupos, nas pessoas que, quando se reúnem num domingo como hoje, o ambiente fica cheio e o número aparece, mas a saúde de cada um relacional está em você encontrar 3, 4, 5 que você já tem convivência. Igreja é família, igreja é chamada de família da fé, é o corpo de Cristo que vai crescendo ajustado, e você precisa se conectar nele. Você não vai conseguir se conectar à multidão, você vai se conectar com poucos. Por isso nós entregamos os cursos, os relacionamentos de connects, que nós chamamos, que são os encontros nos lares. Amanhã o culto de segunda-feira, por exemplo, que ele é menor exatamente para nós não perdermos a conexão, porque a liderança também vai expandindo, a igreja também vai avançando. Hoje tem pessoas servindo na igreja, que são cooperadores, que são já colíderes, que eu não os conheço, que eu olho assim, meu Deus, quem é? E eu estou vendo já servindo e trabalhando, e glória a Deus, porque o líder que eu conheço está desenvolvendo, está discipulando. É normal, é natural, vai chegar um ponto que a gente não se conhecerá. Eu passo vergonha muitas vezes na rua, porque eu encontro pessoas que me cumprimentam, e eu paro para conversar, e aí às vezes eu faço aquela pergunta assim, tá, e de onde é que a gente se conhece? Eu estou congregando, não sei, já há 6 meses, 8 meses, 1 ano, e é normal do crescimento, porque por mais que eu seja uma pessoa conectada com a igreja inteira, ou procuro me conectar com a igreja toda, eu também tenho dentro da igreja meus pequenos grupos, de relacionamento, de desenvolvimento, e isso é saudável. Há um termo pejorativo que são as panelas. Muita gente reclama, porque tem panelinha, porque tem panelão, porque tem panelaço. As panelas não são um problema, o problema é quando a panela se fecha ao ponto de não poder mais entrar ninguém dentro daquela panela que se identifica com ela. As panelas são importantes porque são essas tribos, são esses pequenos grupos, só que tem que estar sempre aberto, porque sempre tem alguém que se encaixa naquela panela, que pode entrar naquele grupo, que pode fazer parte, mas é saudável. Sexta-feira, por exemplo, eu tive um trabalho grande, envolvimento com a igreja, fazendo várias coisas importantes para a igreja, em relação à membresia da igreja, a membros queridos da igreja passando dificuldades, e a gente conseguiu fazer um grande movimento de ajuda, de socorro imediato e urgente, que um dos nossos membros precisava. No final do dia, alguém me manda uma mensagem, me entristecendo profundamente, e da mensagem disse assim, você não se importa com as pessoas. Eu tinha passado o dia me importando com alguém, no final do dia tive que ouvir esse tipo de coisa, porque as pessoas nos julgam. As pessoas às vezes dizem que nós não nos importamos com as pessoas, porque a gente não conseguiu atender à vontade delas, mas não significa que a gente não estava fazendo nada. Mas isso, de certa forma, pode nos entristecer. Me entristeceu, eu fiquei umas 3, 4 horas assim, com raiva. Só que, graças a Deus, a gente veio aqui para a igreja, depois nós saímos para jantar, e saímos para jantar eu, minha esposa, o Jô e a Fran, que são, para mim, pessoas que eu tenho um relacionamento mais íntimo, e graças à companhia deles eu melhorei. Eu estava uma péssima companhia, mas a companhia deles me ajudou, porque a gente precisa ter esses relacionamentos. Dentro da igreja, muitas vezes, nós vamos ser feridos, mas é dentro da igreja que a gente é sarado também. Então a comunhão e o relacionamento é importantíssimo. O desenvolvimento e o crescimento nesse sentido é importantíssimo. Você precisa ter pequenos grupos. A nação de Israel, quando ela foi retirada do Egito, diz a palavra que saíram 600 mil homens, prontos para a batalha, contados como os soldados que guerreariam as guerras daquela nação que estava nascendo. Mas juntamente com aqueles 600 mil homens prontos para a guerra, saíram também mulheres e crianças, saíram também muitos idosos, saíram também
uma grande multidão de estrangeiros que estavam no Egito junto com eles e que não eram da nação de Israel, mas que foram junto com eles para essa nova terra que estava sendo prometida. Além dessa multidão de pessoas, saíram ainda muitos rebanhos de bois, cabras e ovelhas para alimentar toda essa multidão. O número desta multidão chega perto de 3 milhões de pessoas. Você sabe o que é 3 milhões de pessoas? Cidades como Brasília, como Belo Horizonte, como Salvador, tem em torno de 2,5 milhões de habitantes hoje. São metrópoles. Curitiba, que é uma grande cidade, tem 1,5 milhão de habitantes, metade da população que saiu do Egito rumo à terra prometida. Eram 3 milhões de pessoas, era muita gente. Sabe o que Deus fez para aquele povo não se perder? Dividiu em tribos, 12 tribos, as 12 tribos de Israel, que elas se acampavam em torno do tabernáculo que era montado no deserto. Quando a nuvem parava, eles paravam, e ali eles se estabeleciam, se armavam nas suas tendas, e ficavam 12 tribos, em volta do tabernáculo. Dentro dessas tribos, os clãs, dentro desses clãs, os líderes de cada clã, ou seja, o Senhor trazendo essa importância dos relacionamentos. As tribos eram como bairros. As tribos muitas vezes não se viam, não se encontravam. Uma tribo que estava aqui não encontrava uma tribo que estava uma tribo que estava no sul. Muitas vezes não via a tribo do norte. Mas quando era necessário se juntar enquanto nação, todos se juntavam e guerreavam as guerras. Mas no dia a dia, a profundidade do relacionamento estava em você fazer parte de uma tribo. Então, em nome de Jesus, encontra a tua tribo. Não ande sozinho, não fique sem relacionamento, não fique sem comunidade, não fique sem comunhão, não fique como uma ovelha dispersa do seu rebanho. A segurança de uma ovelha diante do aprisco, ou dentro do aprisco, está em ela estar na comunidade, na comunhão. Uma ovelha dispersa é vulnerável ao ataque de lobos e leões. É assim que o leão caça. O leão fica na espreita, de repente ele assusta o rebanho, e ele dispersa o rebanho, e ele vai à caça daquela que se perdeu, daquela que ficou isolada, daquela que ficou vulnerável. E tem muita gente assim. Então encontra a tua tribo. Dentro do CI tem várias tribos, várias pessoas que se identificam com aquilo que você faz, com aquilo que você é, com quem você é. Encontre isso e se desenvolva, cresça nesse relacionamento. Por que eu estou falando de tribos? Comecei aqui falando de tribos, porque dentre as tribos de Israel, havia uma tribo que era a tribo de Benjamim. E essa tribo de Benjamim era referência ao filho mais novo de Jacó, o filho caçula de Jacó com Raquel, chamava-se Benjamim. Quando Benjamim nasceu, Raquel faleceu no parto, e ele era o filho mais jovem de Raquel. Raquel deu a Jacó 2 filhos, José e Benjamim. Você conhece a história? José foi vendido pelos seus irmãos como escravo, porque era o queridinho de Jacó. E agora Jacó ficou apenas com Benjamim, filho de Raquel, e ele tinha muito ciúme de Benjamim, e Benjamim cresceu, e por muitos anos Jacó havia sido enganado, pensando que José havia morrido. Mas um dia eles se reencontraram novamente, foram todos para o Egito, ficaram 400 anos no Egito, e quando saíram em 12 tribos, e dentre elas a tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim tem uma característica. Quando você vai olhar para a palavra de Deus e para a característica, porque é o que eu estou dizendo para você, cada tribo tem uma característica, cada tribo tem uma personalidade, cada tribo tem um estilo de comportamento e de vida. A tribo de Benjamim tem um estilo que a gente pode chamar de perseguição. Eles foram muito perseguidos e eles perseguiram também. É uma característica, a característica de perseguição. Um dos nomes mais importantes da tribo de Benjamim é Saul, o primeiro rei de Israel. E a Bíblia vai mostrar que Saul perseguia com toda a dedicação
as nações que eram contra Israel, os amalequitas, os filisteus, os amonitas, ele dedicou a sua vida a perseguir e expandir o reino, e guerrear e conquistar os territórios que Deus havia dedicado. Só que ele também se perdeu, e aquilo que deveria ser uma virtude tornou-se um vício, tornou-se um problema. Ele também, por causa da inveja, começou a perseguir Davi, e ele dedicou a sua vida à perseguição a Davi, ao ponto de se perder de tal forma que morreu por causa disso. Mas ele tinha essa característica de perseguidor. Quando você vai andando na história, você vai ver Mardoqueu e Esther, por exemplo, que também era da tribo de Benjamim, e ambos foram perseguidos juntamente com a nação de Israel. Amã, com ódio de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se dobrou a ele quando ele exigiu honra de homens e prostração de homens, Mardoqueu disse: eu só me dobro diante do meu Senhor. E por causa da atitude de Mardoqueu, Amã resolveu tramar contra ele e fez um decreto enganando o rei, para que a partir daquele decreto todo o povo judeu fosse assassinado. Uma perseguição violenta, de aniquilação. E Mardoqueu agora procura Esther, e Esther está casada com o rei, e fazem um jejum e perseguem agora um clamor de jejum de toda a nação para conseguir reverter o decreto. E graças a Deus eles conseguem reverter, e aquilo que era morte tornou-se vida, e vida abundante. Você dá um salto na história e você vai ver um homem chamado Saulo, que nós conhecemos como Paulo. E Saulo, diz a palavra, que era alguém que odiava o povo cristão, e ele decidiu perseguir o povo cristão. Ele decidiu caçar o povo cristão, o povo de Deus. Diz a palavra que quando Estevão morreu apedrejado, em Atos capítulo 8, um homem fiel, um homem leal, um homem justo, um homem bom, um homem que quando estava sendo acusado, diz a palavra, o seu rosto resplandecia e tinha a semelhança de um anjo, de tão bonzinho que era, não fazia mal para ninguém, mas porque servia a Jesus, tinha alguém que queria lhe perseguir, e Paulo era um desses. Diz a palavra que quando Estevão foi apedrejado, Saulo consentia com o apedrejamento, segurando as vestes daqueles que estavam jogando pedras. Ele não jogou pedra, mas ele estava ali, consentindo, sendo cúmplice, alegre, feliz, porque estava morrendo alguém que servia ao Senhor só por perseguição. Ele pede cartas aos fariseus e aos líderes religiosos de Jerusalém para ir a Damasco, e se por um acaso encontrasse algum cristão no meio do caminho na cidade de Damasco, ele pudesse prender e trazer para Jerusalém para matá-los. E ele sai com essas cartas, e diz a palavra que quando ele está chegando perto de Damasco, uma luz resplandecente que brilha mais do que o sol brilhou do lado dele, e uma voz do alto dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai por terra, e ele diz: quem és tu, Senhor? Sem saber que era Jesus, mas já reconhecendo o senhorio de Cristo, porque diante dele todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, até os que não creram confessarão que ele é o Senhor. Saulo até então não cria, mas declarou: quem és tu, Senhor? O que Jesus disse? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando foi que ele olhou para o céu e jogou pedra em Jesus? Quando foi que ele saiu perseguindo Jesus? Ele nem cria em Jesus, ele perseguia a igreja de Jesus. E tem gente perseguindo a igreja do Senhor e não sabe que quando a igreja é perseguida, Jesus se sente perseguido. Quem persegue a igreja, quem persegue os filhos de Deus, quem persegue pessoas de forma maquiavélica, perversa, premeditadamente o mal, tentando o mal daqueles que estão só querendo servir ao Senhor, estão perseguindo a Jesus. E Jesus diz a Saulo assim: por que tu me persegues? E ali agora Saulo é convertido, ele reconhece, ele entra em Damasco, ele é transformado, mas a sua principal característica não mudou. Saulo deixou de ser um perseguidor de Cristo e passou agora a ser um perseguidor para Cristo. Porque aquilo que talvez muita gente diga que é uma falha de caráter sua e um defeito seu, na verdade é só um erro de propósito, porque a mesma virtude que você tem, essa virtude que você tem, que é tratada como um defeito, nas mãos certas e do jeito certo, com a intenção certa, glorificará o nome do Senhor. O cara que era perseguidor de Cristo, torna-se agora perseguidor
para Cristo. E aí você vai ver um homem imparável. Você vai ver um homem que em Atos capítulo 14 é apedrejado e dado como morto, arrastado para fora da cidade de Listra, apedrejado dentro da cidade, arrastado para fora da cidade, dado como morto, largaram ele nas portas da cidade, os discípulos em volta, ele se levantou, não estava morto, estava desmaiado, estava abatido, estava entristecido, mas não estava destruído. E a Bíblia diz que esse cara se levanta e faz o quê? Vai embora? A Bíblia diz que ele volta para dentro da cidade e continua pregando. Só alguém com um senso muito grande de propósito e uma característica de perseguição, aquilo que é de fato a sua chamada, faz um negócio desse. Em Atos capítulo 16, Paulo está dentro de uma prisão, acorrentado, depois de ser, diz o texto, severamente açoitado, com o grau mais alto da punição de açoite, 39 açoites, mais um, eram 40 chicotadas, severamente açoitado, machucado, preso com grilhões, mas diz a palavra que perto da meia-noite, esse cara estava cantando e orando dentro da prisão. É doido? Gosta de sofrer? Queria estar passando pelo que está passando? Não, mas tinha um senso de perseguição do seu propósito, que nada podia lhe parar. Para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro, se fosse fazendo aquilo que Deus havia determinado para ele fazer, e isso era uma condição natural humana. Eu decidi ir adiante, manter o meu olhar fixo no que está diante de mim, e voltar atrás não é mais uma opção. Um senso de perseguição daquilo que Deus colocou na sua vida. Em Atos capítulo 20, um pouquinho antes de nós lermos esse texto, diz a palavra que Paulo havia sofrido uma grande conspiração de morte. Mesmo assim ele não desistiu, ele continuou perseguindo. E a gente usa a palavra perseguição muitas vezes de forma pejorativa, mas perseguir vem do latim, perseguir. Per significa totalmente, completamente, com intensidade, é um prefixo que indica a intensidade da plenitude, da completude, da integralidade. Per significa isso. Seguir significa, de fato, você acompanhar, você seguir, ou seja, completamente dedicado e intenso na caminhada adiante, seguindo o que você tem que seguir. Isso é perseguir. E essa é a palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã. Persiga, persiga o que o Senhor declarou como destino para a sua vida. Persiga o que o Senhor já te confiou nas mãos, totalmente dedicado, com constância, com intensidade, acompanhar essa missão, seguir nessa missão, avançar na direção de, porque viver pela fé é isso. O justo viverá pela fé, e fé é o firme fundamento, é a consciência da plenitude de um firme posicionamento naquilo que eu espero, e uma prova absoluta dentro de mim, ainda que eu não veja com os olhos naturais, com os olhos da fé, eu já estou vendo aonde chegarei, e esse firme fundamento me dá esse senso de perseguição. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, disse Paulo no final da sua vida. Agora eu posso guardar o senso de perseguição, porque eu não tenho mais para onde ir, porque agora não sou eu que vou, é Ele que vai me levar. Está me reservada a coroa que Ele me dará para mim, não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda. Acabei, não precisarei mais da fé, porque agora Ele me conduzirá. Mas enquanto eu estive nessa vida, eu vivi pela fé, esse senso de perseguição. Se Deus te deu um matrimônio, persiga a aliança, persiga a fidelidade, persiga a lealdade, se entregue completamente e com intensidade a este
bem extraordinário que o Senhor te concedeu, que é a tua família. Se o Senhor te deu uma carreira, persiga o sucesso, se desenvolvendo, fazendo network, fazendo novos relacionamentos, acordando uma hora mais cedo, preparando o teu dia, dormindo uma hora mais tarde, talvez vendendo, fazendo negócios, a perseguição, se desenvolvendo em cursos, em habilidades, em conceitos, em coisas que são necessárias como ferramentas, porque o Senhor te deu essa carreira. Mas essa carreira será conquistada com perseguição, com dedicação, com esforço. Se o Senhor te deu um ministério, persiga, com comprometimento, com compreensão de que no caminho você vai ser apedrejado muitas vezes, você vai ser açoitado muitas vezes, vão fazer complô contra você muitas vezes, só que você está servindo como quem serve ao Senhor, e o Senhor está diante de você, esperando você chegar, e esse senso de perseguição é o que vai te dar força para você continuar apesar de. Um senso de perseguição, era isso que Saulo tinha, e é por causa desse senso, ele já tinha passado muitas coisas até chegar nessa palavra aqui, mas aí diz a palavra que agora ele chega nessa cidade de Troade, e no primeiro dia da semana, eles se reúnem para partir o pão, e Paulo, pretendendo partir no dia seguinte, prega a palavra até a meia-noite, diz a palavra do Senhor. Duas coisas, que agora nos ensinam a, de fato, alcançar aquilo que perseguimos, porque se o Senhor nos deu uma missão, se o Senhor nos escolheu para fazermos parte de algo que é extraordinário, é maior do que todos nós, e é um privilégio poder participar, e Jesus declarou que o reino de Deus é conquistado à força, e aqueles que se esforçam e usam de força se apoderam dele. Agora a própria palavra também diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e quando somos fracos é que estamos fortes, ou seja, a gente precisa de força para se esforçar e alcançar o propósito de Deus, mas a força vem da onde? O texto aqui vai mostrar aonde é que nós somos fortalecidos. Número 1, na priorização da comunhão entre os irmãos, e da palavra do Senhor na nossa vida. Você quer força para perseguir? Você precisa dar prioridade à comunhão e à palavra. Por isso que eu comecei aqui falando sobre as tribos, a importância das tribos, a importância do desenvolvimento relacional, enquanto igreja do Senhor. Não sermos uma igreja que vem no domingo, ouve uma palavra, a palavra por si só já tem o seu efeito, já tem a sua validez, já tem a sua importância, mas existem coisas que o Senhor não vai fazer só porque você tem uma palavra, o Senhor vai fazer porque você tem a palavra, mas tem comunhão com os teus irmãos que também têm uma palavra, porque existem determinadas bênçãos que só são liberadas diante da comunhão. Tem coisas que não estão acontecendo na vida de muita gente, porque não tem comunhão com a igreja do Senhor, não tem comunhão. Tem uma rotina de vir num domingo, de vir num encontro, de vir num culto esporádico, de vir quinzenalmente, mas não tem comunhão e relacionamento. Diz a palavra, o primeiro dia da semana, eles se reuniram para o partir do pão. Essa é a ideia de igreja do Senhor, é o partir do pão, é a mesa, é a intimidade, é o relacionamento. E o primeiro dia da semana aqui não é aleatório, o que está dizendo? É a prioridade. Consagrar tudo que você faz ao Senhor, começar a tua semana com a priorização da comunhão, do encontro, do relacionamento com a igreja do Senhor. Glória a Deus que nós estamos num domingo, isso aqui é prioridade. O nosso culto da semana, o primeiro culto da semana, o culto mais importante da semana, é a prioridade que nós damos ao encontro e à palavra. Mas eu repito, comunhão é mais do que estarmos reunidos neste lugar, é nos conhecermos, é nos envolvermos, é nos relacionarmos, porque dificilmente você senta para partir o pão com estranhos, dificilmente você senta para comer com estranhos.
Tem restaurantes, por exemplo, que as mesas são comunitárias. Às vezes você pega o prato e tem que sentar com alguém que você nunca viu. Não é estranho? Você senta porque não tem onde sentar, você senta porque tem que comer, você senta porque é o lugar que está ali e você vai comer, mas é aquele: oi, tudo bom, dá licença, posso sentar aqui? Pode, e fica é estranho, porque você não conhece. Aí você se esforça para conhecer, às vezes dá uma conexão ali, no final está tudo certo, mas tantas outras vezes é constrangedor. Por quê? Porque não tem intimidade. Sentar na mesa com quem você não tem intimidade é difícil. E o texto está dizendo: construa isso. Construa isso. Porque muitas vezes a força que você precisa vem de um conselho, vem de um incentivo, vem de alguém que vai te dar uma ideia, vem de alguém que é teu irmão, vem de alguém que será a resposta de uma oração que você fez, e ela, sem saber, trará a palavra que você espera. Comunhão. E obviamente a palavra do Senhor, porque diz o texto que ele queria falar, ele queria pregar. Paulo estava interessado em viajar no outro dia, e ele queria aproveitar ao máximo os minutos que ele tinha para deixar uma palavra, porque esse é um fato. A partir do momento que nós estamos numa igreja de comunhão, Jesus disse: onde houverem 2 ou 3 reunidos no meu nome. Esses 2 ou 3 não são simplesmente um número que se encontra num ambiente, são corações que estão conectados. 2 ou 3 que estão conectados no Espírito, na verdade, na sinceridade, na comunhão uns com os outros. Aonde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, em comunhão, meu irmão. Ou você acha que o Senhor está onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele? Hipócritas, que estavam falando mal um do outro até pouco, agora: oi, tudo bem, vamos nos reunir em nome de Jesus. Jesus: olha, se atira a máscara de vocês, seus hipócritas. Jesus está onde tem comunhão, onde tem relacionamento sincero. Qual é o casamento que prospera? Um casamento que tem comunhão, que tem relacionamento fiel, leal. É ali que o Senhor está, porque o Senhor é um Deus de comunhão, e essa comunhão não é um ajuntamento, é uma conexão profunda. E a palavra, obviamente, ali onde está a comunhão, a palavra vem, e a palavra é fundamental, e basta uma palavra para mudar a nossa história. Meu irmão, tem gente aqui entre nós que hoje está desfrutando de coisas extraordinárias, porque ouviu uma palavra, estava no lugar certo, na hora certa, e uma palavra de Deus, e às vezes não foi de primeira não, foi desenvolvendo comunhão, foi desenvolvendo relacionamento, foi desenvolvendo integração, foi se envolvendo, e tem muita gente que começa fazendo isso tendo graves problemas. Estão com problemas financeiros, estão com problemas de ordem de saúde, estão com problemas de ordem de relacionamentos. Problemas é o que a gente tem, né? A vida é solução de problemas, sempre terá um novo ali na frente para resolver. Mas ainda assim, apesar de, se esforçaram. Só que tudo passa. Por maior que sejam os problemas, diz a palavra que eles são transitórios. Por maiores que sejam as dificuldades, elas são transitórias. Se você não desistir, se você não eternizar aquilo que é temporário, porque tem gente que eterniza aquilo que é temporário, destruindo a própria vida, tomando atitudes que se tornam, não tem mais conserto que vem depois. Mas se você entende, guarda o teu coração, e por mais que seja difícil, suporta a pressão, aquilo que parece ser impossível é transitório, vai passar. E ter relacionamento te fortalece a passar por esse período. E tem muita gente que chega assim, aí de repente, do nada, uma palavra do Senhor vem e transforma a sua vida. Diz a palavra que aonde eles estavam, havia muitas candeias no piso superior. O que isso nos mostra? Que aonde tem comunhão sincera, onde tem relacionamento sincero, e onde tem a palavra pregada com genuidade, com verdade, ali há revelação. E aonde há revelação, o povo de Deus não se desvia, diz a palavra. Jesus usa muitas vezes a expressão candeia. Ele diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ele diz que não pode se acender uma candeia e colocar debaixo de uma cama,
mas se coloca num lugar alto, para que todos vejam a sua luz, e ela brilhe sobre todos, e possa iluminar todos que estão na casa. Ele fala sobre brilhar a nossa luz diante dos homens, para que todos vejam as nossas boas obras, e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E a candeia nada mais é do que a revelação. Salmo 119, verso 105 vai dizer assim: ó, lâmpada para os meus pés, e a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra diz que Paulo começou a pregar, e ia pregar até a meia-noite, e pregou a madrugada inteira, e pregou a noite toda, numa noite certamente sombria, tenebrosa e escura, mas mesmo em tempos sombrios, aonde há comunhão e valorização da palavra, ali há candeia, ali há luz acesa, e ali há um povo que está enxergando onde está e para onde vai. Isso é um fato. Isso é um fato, isso só tem na comunhão e na valorização do Evangelho e do ensino de Jesus. Haviam muitas candeias acesas, e eles estavam num lugar superior, porque aonde há comunhão e aonde há palavra, meu irmão, há um nível superior de posicionamento. Quem tem comunhão e quem tem palavra de Deus está posicionado em lugares altos. Em lugares altos você enxerga melhor. Em lugares altos você tem privilégios. Em lugares altos, até aquilo que aqui no lugar baixo, aqui no raso, aqui na mediocridade, você está enxergando como algo destrutivo, poderoso demais para você enfrentar. Quando o Senhor te coloca em lugares altos, você olha assim e diz: nem é tão grande assim, olha que pequeno o meu problema. Porque às vezes o problema não tem a ver com o tamanho dele, tem a ver com a posição que você está. Você está no raso, você está embaixo, você está em queda, e o Senhor quer te colocar em lugares altos, e esses lugares altos têm luz, e esses lugares altos são lugares que têm comunhão e palavra. Comunhão e palavra. Estavam nesse lugar, e diz a palavra que naquele lugar havia um jovem, chamado Eutico, que o significado do seu nome é afortunado. E esse jovem estava sentado numa janela, e o próprio Paulo, quando fala de si mesmo, acerca de quem ele era pregando, ele diz assim: eu não tenho muita eloquência. Paulo era um cara com um conhecimento extraordinário, uma capacidade, uma inteligência. Paulo foi o grande doutrinador da igreja. Paulo era um homem que beirava a genialidade, a inteligência dele é extraordinária, mas Paulo reconhecia que expressar a sua inteligência com palavras era ali numa dificuldade. Paulo tinha dificuldade de falar. Paulo devia ter aquela mensagem chata, comprida e chata, no sentido da retórica, da narrativa. E aí, por causa disso, diz o texto que Eutico, um jovem que estava sentado numa janela, dormiu profundamente durante o longo discurso de Paulo, e caiu daquela janela do terceiro andar, vindo a morrer. Eu me lembro um tempo em que se pregava na igreja a ignorância e o afastamento das coisas de Deus, das coisas do mundo, como uma preservação de salvação. E o problema não é você ter acesso às coisas, o problema não é você ter conhecimento. Existe uma geração de cristãos tementes e fiéis a Deus que não puderam estudar, por exemplo, porque era quase um crime um jovem no tempo dessa geração ir para a faculdade, porque ia se perder. Era quase um crime um jovem no tempo daquela geração viajar, conhecer outras culturas e ambientes, porque iria se perder. Então pregava-se a ignorância e o isolamento como uma ferramenta de segurança para a salvação. E Eutico nos prova e nos mostra que o problema não é você se sentar em janelas, o problema não é você ter uma visão, uma cosmovisão maior do mundo, o problema não é você ser afortunado, porque pregava-se isso também, a pobreza como uma segurança de salvação. Então o crente, para estar salvo, ele precisa ser pobre e ignorante. E é verdade que muitos
Só estão salvos porque são pobres e ignorantes. Mas por quê? Porque são como Eutico. E aqui eu explico, o problema não é você ter conhecimento, intelectualidade e recursos. O problema é você, quando chegar nesse lugar, achar que a mensagem já não serve mais para você. E aí nesse lugar, começar a ter sono. Porque é isso que acontece com muitos. Deus os colocou em janelas, Deus os colocou em lugares altos, Deus os colocou em lugares de conforto, Deus os colocou em lugares privilegiados, e agora eles julgam a mensagem. Está longa demais essa mensagem, essa aqui não serve para mim, porque eles estão se assegurando na força do seu braço, na força da sua condição, na força da sua intelectualidade, na força do seu bolso, e a mensagem, e a palavra, que deve ser a maior valorização que nós devemos dar, passa a dar sono. Essa mensagem eu já ouvi. Paulo disse aos Filipenses assim: o que eu escrevo para vocês, embora eu esteja repetindo, para mim não é cansativo, e para vocês é segurança. Tem mensagens que Deus vai falar com você de novo, e de novo, e de novo, e de novo, não é para você aprender algo novo, é para você não esquecer da onde você saiu. São marcos antigos que precisam ficar estabelecidos e que a gente vai se perdendo deles, com os acessos, com a riqueza, com o conforto, com as seguranças, com as alternativas que a vida vai nos dando. E aí de repente aquilo que são valores imutáveis e marcos antigos vão se perdendo, vai nos dando sono. E qual é o risco? O risco é a queda. Meu irmão, guarda uma coisa no teu coração. A palavra diz que o Senhor quer te levar a lugares que você nunca nem imaginou. Lugares altos, lugares de governo, lugares de decisão, lugares de influência, lugares que de fato são altos. Mas é também uma verdade que quanto mais alto nós estamos, mais fatal pode ser a queda. Então, em nome de Jesus, não durma, não esfrie o teu coração para a palavra, não esfrie o teu coração para o relacionamento. Jesus disse que é muito difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Ele não disse que é impossível, mas ele disse que é muito difícil o rico entrar. Por que Jesus declarou isso? Porque é muito comum você ver todo dia, está quebrado, está servindo a Deus, Deus mudou a vida dele, deu uma melhoradinha, o Senhor já é secundário. A janela já é mais interessante, a palavra já se torna obsoleta, a mensagem muitas vezes agora é condicionada, e aí o sono vem, e vindo o sono, a queda pode vir, e a queda pode ser fatal, e quanto mais alto nós estivermos, pior pode ser. O que Eutico nos ensina? Pode sentar na janela, não tem problema. Porque se não pudesse sentar na janela, Paulo já tinha dito para ele quando começou a pregar: sai da janela, sai daí que aí não é o teu lugar. Pode ter uma cosmovisão e acessos e conexões e capacidade de enxergar outros mundos, pode, não tem problema, senão Paulo teria dito: sai daí. Pode ir a lugares altos, não tem problema. O problema é quando tudo isso toma prioridade ao ponto de que a mensagem simples que te levou naquele lugar te dá sono. E aí a queda pode ser terrível. Diz a palavra que aquele jovem cai, e aquele jovem caindo morre. E aí aqui o Evangelho mostra como é a misericórdia do Senhor. A palavra diz que Paulo desce, abraça o jovem, diz que ele não está morto. O jovem se levanta, Paulo sobe novamente e continua fazendo o que estava fazendo, porque o Evangelho é uma próxima oportunidade sempre. Tem gente que caiu e morreu, é verdade, mas hoje o Senhor está lhe abraçando para lhe colocar de pé novamente, dizendo assim: mais uma oportunidade. Tem gente que o que eu estou falando aqui é uma realidade na sua vida, já teve lugares altos, dormiu no ponto, caiu, se quebrou todo, e o Senhor está dizendo: hoje eu vou consertar, cada osso quebrado vai voltar para o seu lugar, cada malefício que você causou contra você, porque você dormiu, a palavra estava sendo declarada e você
não valorizou, você caiu, mas hoje eu te abraço e te coloco em pé novamente. Só que o que Paulo faz quando prega e quando cura? Um milagre extraordinário acontece. Diz a palavra que Paulo faz um milagre de ressurreição. Você sabe o que é isso? Agora ele volta, come o pão, parte o pão, come e continua pregando até amanhecer. O que Paulo está dizendo? O milagre, ele é extraordinário. O milagre, ele é poderoso. O milagre é a manifestação e os sinais de Deus. Os milagres, aonde Deus está, eles acontecem. Mas os milagres ainda não são mais importantes do que a comunhão e a palavra. O milagre é uma intervenção imediata do Senhor sobre a tua vida, numa necessidade que você tem urgente. Mas a palavra e a comunhão é a proteção permanente. E o que Paulo faz? Faz um milagre, mas volta para a comunhão e para o lugar da palavra, até o amanhecer. O que a palavra está nos ensinando? Até que a resplandecente estrela da manhã se manifeste, fiquemos na comunhão e na palavra. E se for necessário milagres, eles acontecerão. Se for necessário milagres, eles haverão de surgir. Meu irmão, o Senhor que fez um milagre extraordinário na ressurreição de Eutico, há 2000 anos atrás, lá na cidade de Troade, é o mesmo que está aqui hoje. É o mesmo. E se há poder nele para ressuscitar mortos, quanto mais uma intervenção nessa tua causa natural. Quanto mais uma intervenção imediata naquilo que você está precisando, que eu estou precisando, todos nós precisamos. Alguém aqui precisa de um milagre? Alguém precisa aqui de uma intervenção sobrenatural numa causa natural, seja de ordem de saúde, econômica, seja o que for? Tem gente precisando de milagre aqui? O mesmo milagre que ressuscitou Eutico pode também fazer coisas extraordinárias. Todavia, depois do milagre, continuemos na comunhão e na palavra, até que a resplandecente estrela da manhã se manifeste, é Cristo Jesus e a sua volta. Fortaleceremos isso em nome de Jesus. Pega essa palavra hoje no teu coração e desenvolva a comunhão que você tem com os teus íntimos. Talvez dentro da tua casa a comunhão está acabando. Talvez dentro da tua casa esteja faltando encontros, sentar na mesa novamente. Porque a igreja aqui hoje é o encontro da igreja real do todo dia. A igreja começa lá dentro de casa. Cadê a comunhão? Cadê o sentar na mesa de novamente? Cadê o jantar junto, tomar café junto? Cadê o conversar sobre todas as coisas? Cadê o partilhar de todas as informações? Cadê? O tornar-se uma só carne, o trazer os filhos para a mesa, o compartilhar da unidade de fé e de vida. Nesse lugar Deus vai falar. Nesse lugar virão palavras, nesse lugar virão revelações, nesse lugar virão esclarecimentos, nesse lugar o Senhor elevará essa casa em nome de Jesus. Nesse lugar, essa casa ficará em lugares altos em nome de Jesus, com uma janela, podendo ver grandes coisas, com conforto, com desenvolvimento em nome de Jesus, mas sempre valorizando a palavra e a comunhão, até que a resplandecente estrela da manhã se manifeste. Chegará um dia que o Senhor se manifestará em glória. Nesse dia tudo passará a ser o seu controle, o seu governo, mas até lá, o que cabe a nós é perseguirmos a missão que Ele nos deu, com dedicação, intensidade, em valorização da comunhão e da palavra. E se precisarmos de milagres, eles acontecerão em nome de Jesus, porque o Senhor nos socorre. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Então vamos nos colocar de pé e vamos orar.